Olá, gente! Estamos de volta, para dar continuidade do assunto, que é a formação do solo, ok? Que vocês encontram da página 95 a 99, ok? Vamos começar? O clima. O clima exerce grande influência na formação dos solos, certo? O clima é quente, o clima frio, o clima úmido, tudo isso favorece, certo? A formação dos solos. O solo em formação, ele sofre influência principalmente de fatores como a temperatura e umidade. Em uma região que apresenta um clima quente e úmido, certo? A rocha matriz, quando a formação do solo, quando começa a se formar, essa rocha matriz, ela tem a facilidade de decompor com maior quantidade, então formando, certo? As formações do solo, ou seja, formações horizontal orgânico e a formação mineral também, horizontal mineral do solo, certo? Com mais quantidade e as duas formações completas, certo? E mais profunda, ok? Já no clima frio e quente, seco e quente, essa região, com esse tipo de clima, a formação do solo, ela não é totalmente assim, a rocha matriz, ela se decompõe com menor quantidade, então as formações, certo? As formações do solo já são em menores quantidades, horizontal orgânico e a horizontal mineral já são de menores camadas. Ok? Podemos dizer, de menores camadas. E que a gente encontra aqui, essa formação aqui, ó. A formação do solo, ela está coberta por neve, está congelada, apresenta um clima frio e seco, ok? Que esse solo, certo? Provavelmente o solo tem uma formação já de menor quantidade, essas duas formas do solo, horizontal orgânico e horizontal mineral, já é de menor quantidade a formação, certo? E que a gente pode ver aqui na Rússia, que é chamado solo os pestissolos ou permafrostes. São camadas de solo congelado por um período de tempo, devido ao frio extremo a que está exposto, certo? O permafrost se encontra na Rússia, ok? Organismos vivos, A gente pode ver essa formação aqui de desenho, que eu vou explicar agora para vocês, As folhas das árvores, quando caem no solo, ela vai se decompor, vai se decompondo com o tempo. A água também bate no solo, que vai se infiltrar para deixar aquele solo mais úmido, certo? E começar a decomposição daquele solo com matéria orgânica, que é onde vive, que faz esse processo também, são os micro-organismos, que são as bactérias, que são os fungos, que fazem esse trabalho de decomposição dos vegetais, ok? Ou animais também, restos de animais. E que temos também a presença nesse solo, um solo orgânico, o humus. O humus é uma matéria orgânica que é composta por restos, restos de animais e vegetais, ok? E que essa árvore, verdinha, linda, essa raiz, ela retira os nutrientes necessários para o seu crescimento, certo? Que vai, certo, nutrir todas essas folhinhas que vão ficar verdes e bonitas, não é verdade? E também as raízes das árvores, elas têm também um trabalho também importante, só para retirar os nutrientes. Elas também filtram no solo, tornando esse solo ele mais poroso e também mais arejado, ok? Dessa forma, também exerce um papel fundamental no processo de erosão e no transporte de águas,
certo? De água e nutrientes para a plantação. Ok? Diminui bastante esse processo de erosão, porque a água, quando bate, também já não bate com tanta intensidade, onde, por exemplo, embaixo dessas árvores. Outra coisa também é a cobertura vegetal. Aqui, ó, essa vegetação já rasteira que cobre todo o solo, certo? Ela protege o solo contra o efeito dos ventos e também o impacto da chuva. Então, nesse solo que tem uma vegetação coberta por vegetação, quando a água da chuva bate, né, ela vai diminuir esse impacto da chuva no solo. Ou seja, só vai nutrir, retirar, certo? Os nutrientes necessários, a água vai se infiltrar no solo, mas só necessário para se tornar aquele solo mais nutrido, certo? Então, vai evitar também a erosão, que é o desgaste, certo, do solo e o transporte também. Então, diminui bastante com a cobertura vegetal do solo, ok? Então, diminui a erosão, ok? Também, a velocidade do processo de formação do solo depende muito do material geológico em que ele está assentado, ou seja, como é feita, qual é o material daquela rocha matriz, ok? Além disso, boa parte das propriedades químicas e da fertilidade do solo depende dos minerais que compõem a rocha. Como eu disse para vocês, depende da rocha matriz. Qual é o material ali da rocha matriz que ela vai, com o tempo, se desfarelando, que a gente viu já esse processo de formação, para formar a camada mineral e depois, né, com a vegetação, com o resto de animais, formando também outro material, que é o material orgânico, que a gente viu isso, certo? Mas aqui está falando exatamente da rocha matriz. Então, depende muito dos minerais que compõem essa rocha, para aquele solo ser o solo mais fértil, menos fértil, ok? E depende também do clima que a gente viu também, ok? Outra coisa também, o relevo é outro fator também que influencia na formação desses solos, pois é importante, ok? É importante para a deposição e o transporte dos sedimentos e que interfere na infiltração e circulação hídrica do solo, ok? Porque aí também não facilita tanto esse processo, certo? De desgaste, certo? De sedimentos daquele solo também, a formação do relevo, ok? A degradação dos solos. O solo é fundamental para a produção de alimentos destinados ao consumo humano e a produção de pastagens e de ração que alimentam rebanhos variados. Então, o solo é importante. O solo é importante não só para formação de alimentação, de vegetação ali que está no solo, que serve para os rebanhos se alimentarem, não só para isso, mas também para nós, né, fixar moradias, morarmos, né, precisamos do solo, que é onde a gente fixa as moradias em cima do solo, certo? Outra coisa também é a produção agrícola, que a gente já viu a importância do solo. Então, o solo é fundamental para alimentar as pessoas, para alimentar rebanhos, que são as vegetações, né, ali naquele solo, né, e que serve para a alimentação dos rebanhos, mas para nós também produzir, né, a produção agrícola, para retirarmos aqueles produtos que vai para nossa mesa, que a gente viu, né, a importância do solo, e que tem a ver com o que a Maria estava falando. Então, o uso adequado do solo, sim. E voltando também, esse recurso, antes de tia Maria falar isso aqui, eu vou acrescentar. Esse recurso demora de centenas a milhares de anos, viu? Esse recurso, esse solo, certo? De anos para se formar, esse solo se formar. E depende de um ambiente
favorável para seu desenvolvimento. Por isso, sua conservação e é extremamente importante conservar o solo, retirar os recursos necessários para a sobrevivência, mas também de forma adequada, sem degradar aquele solo, porque o solo dura, para a formação daquele solo, como a gente viu, milhares e milhares de anos, certo? Centenas e milhares de anos para se formar aquele solo. Então é importante cuidar do solo, ok? Estima-se também que no mundo cerca de 6 milhões de hectares, certo? De terras agricultáveis, ou seja, agrícola, certo? Sejam perdidos por ano aquele território. Devido ao quê? Devido à degradação do solo, ok? Então, tal processo é ainda mais grave nos países em desenvolvimento, que precisa da agricultura, certo? Podemos dizer para sobreviver, para desenvolver a economia no país, porque o nosso Brasil, por exemplo, no Brasil, que é um país em desenvolvimento, é o maior, um dos produtores de soja, de laranja. Então é produtos, né, que vem da agricultura e é vendido para outro país. Então, ele exporta esses produtos agrícolas de muitos outros produtos do nosso Brasil. Então, é um país em desenvolvimento, certo? E que a gente vê, por exemplo, no nosso Brasil, vários solos, certo? Acontecendo o quê? A degradação do solo, o uso abusivo de agrotóxicos, ok? Então, aqui, o uso inadequado do solo reduz sua fertilidade e diminui a matéria orgânica nele existente. Ou seja, como eu estava dizendo para vocês, a utilização inadequada desse solo, dado a produto agrícola, por exemplo, ali, aquele solo, ele vai se degradar aos poucos, certo? Vai diminuir, como eu falei para vocês, a matéria orgânica, como por exemplo, ali o produto agrícola, né, produzido, né, produtor produz ali a produção agrícola, mas usa muito agrotóxico, produtos para diminuir as pragas de determinados produtos agrícolas, ok? Então faz aquela plantação e usa muito agrotóxico. Esses agrotóxicos, ele é muito prejudicial à nossa saúde e também ao solo. Por quê? Porque a água da chuva, quando bate no solo, ele bate na vegetação, certo? Aquela produção agrícola, e vai escorrer para o solo. E o solo, ele vai infiltrar essas impurezas. E muitas dessas impurezas não conseguem, elas vão para os lençóis freáticos, na parte subterrânea do solo. Então, além disso, de degradar o solo, porque o solo aos poucos vai diminuir essa matéria orgânica, não vai se tornar mais fértil, certo? Vai se tornar improdutivo. E além do mais, a gente vê, está acontecendo muito também a degradação dos lençóis freáticos subterrâneos, porque o solo, ele faz por si essa infiltração, ele infiltra, certo? Quando bate, ele retira as propriedades da água. Mas se essa água tiver, por exemplo, com agrotóxico, esses agrotóxicos eles vão passar, certo? E vão para o subsolo e vai degradar também, e vai também poluir os lençóis freáticos. Um exemplo, para vocês entenderem, tá certo? O cultivo agrícola intenso, e em especial o desmatamento, também acelera o processo de erosão do solo, viu? Também com o solo exposto, sem nenhuma vegetação rasteira ali, protegendo, que serve como um tapete, certo? Então, se não tiver nenhuma vegetação ali que serve como um tapete para proteger aquele solo, então o que é que vai acontecer? Né? Teve aquele desmatamento. Então, a água, quando vai bater no solo, o solo ele vai se encharcar. E essas partículas, esses sedimentos, vai acontecer a erosão, que é a retirada do solo, o transporte, e esses sedimentos eles vão ser transformados. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer buracos, vai acontecer barrancos, e vai ser prejudicial até para os seres humanos,
Como, por exemplo, é a nossa realidade, que a gente vê no NTV, passa, mostra na época de chuva mesmo, os morros no Recife. Então, aqueles solos, certo? Que as pessoas constroem as casas em morros e esquece da vegetação, retira toda a vegetação, aquele solo fica exposto. Então, a água, quando bate, ela se encharca, certo? Ela se encharca e esses sedimentos vai acontecer a erosão. Esses sedimentos, eles vão ser transportados. Aí acontece o desmoronamento, ok? Também... e acontece a degradação dos solos, pode provocar a desertificação. O que é a desertificação, professora? Como eu falei para vocês, com agrotóxicos, utilizando sempre agrotóxicos naquele solo, aquele solo ele não vai ser mais produtivo, ele vai ser improdutivo, aquele solo vai ser seco, ok? E aquele solo vai se tornar sem nenhuma matéria orgânica. Então, ela é considerado uma desertificação, a desertificação do solo, ok? Também com a formação de escavações e marcas de erosão, que acontece como as ravinas, os sulcos e as vossorocas. O que é isso, professora? Como eu disse para vocês, quando o solo está exposto, a água bate, então formando buracos, grandes buracos, imensos buracos, que são chamados de vossorocas, ok? As ravinas são buracos, agora buracos menores, ok? No solo, que se forma com a erosão, a água batendo, a água da chuva, o vento ali, sem nenhuma proteção de vegetação, então aquele solo ele vai formar buracos, certo? Buracos maiores, que são chamados de vossorocas, e buracos menores, que são chamados de ravinas. E sulcos são linhas ou córregos, certo? Que forma também o solo, por conta da erosão. E o fator é a água da chuva que bate no solo, ok? Formando também os sulcos. E que a gente pode ver aqui nesse desenho, ó, a gente pode ver aqui nitidamente, é o tipo de vossoroca, ó. Formação de um buraco muito grande, até parece com um morro, não é isso? Mas aqui é um buraco grande. E que a gente vê poucas formações de vegetais, ok? Aqui, ó, essa espessura aqui, ó, linha ou córrego, chamados de sulcos, ok? Que provoca por conta da erosão e o agente é a chuva, ok? Formas de uso e conservação do solo. Na agricultura, várias técnicas são empregadas com o objetivo de diminuir a velocidade e o escoamento da água, da chuva e o impacto da ação do vento. E desse modo, controlar a erosão. Então, eles fazem técnicas, certo? Para diminuir o impacto da erosão. Então, técnicas para a produção agrícola, deles produzir e também não degradar tanto o solo, ok? Pronto, vou explicar também a vocês. Na agricultura, várias técnicas são empregadas com o objetivo de quê? De diminuir a velocidade, como eu falei para vocês, e o escoamento da água da chuva quando bate no solo. Então, o impacto da ação também do vento, desse modo, faz com que diminua, certo? A erosão, controla mais a erosão. Então, essas técnicas agrícolas de conservação dos solos foram sendo transformadas, certo? Ao longo do tempo. Para quê? Para se adaptar aos tipos de solos, ao relevo, ao clima, a outras condições ambientais de diferentes lugares onde eram aplicadas. E quais foram essas técnicas agrícolas, professora? Foram 3 que a gente vai ver agora. É o terraceamento, ok? Que a gente vai ver. O plantio em curvas de nível e rotação de culturas, certo? São essas 3 técnicas que a gente vai ver. O terraceamento
É a forma, certo, de produção agrícola que a gente pode ver aqui, que é chamado de terraço, uma técnica de terraço, ou também de escadas, de formas de escadas. Okay? A gente pode ver que a formação do relevo é um pouco assim elevado, ok? E elas vão fazendo curvas, né? Formando, olha, a gente pode ver aqui escadas. E essa técnica foi usada há muito tempo, né? E ela vem se aprimorando. Ela foi usada pelos incas, certo? Há muitos anos, com o cultivo do milho, da mandioca, da batata. E hoje também é utilizado em povos andinos, ok? Os povos andinos. Além dos povos andinos, também é utilizada essa produção de arroz também, pelos povos asiáticos também, ok? Essa se chama, essa técnica de agricultura é a técnica de terraceamento, ok? E que, para facilitar o quê? Para quando a água da chuva bater, não ter o processo de erosão. Quando a água bater, ele filtrar o solo e deixar o solo nutrido, certo? Molhado, para facilitar a produção agrícola. Também temos o plantio em curvas de nível. Que plantio? Esse plantio é um plantio muito difundido no mundo todo, certo? Utilizado no nosso Brasil também é muito utilizado para a produção, certo? Do café na região sudeste. É utilizado também. Esse plantio é uma forma, linhas, certo? Curvas, que a gente pode ver, curvas de nível, olha, que faz parte, que é uma faixa de terra com a mesma altitude, e que a gente pode ver, ó, bem feitinho, isso para diminuir o processo de erosão, certo? Para quando a água bater no solo, não ter um processo de erosão, escoamento, e sim ficar a água, retirar só o necessário, a água bate, não tem grande impacto por conta da vegetação, que é o plantio, certo? Por exemplo, plantio de café. Então, eles retiram essa água quando bate no solo, se encharca e fica, né? Assim, não é encharcado para sair o sedimento, não consegue. Eles ficam molhadinhos para esse plantio crescer, tirar os recursos, né? Os minerais necessários, para os nutrientes necessários para o crescimento desse plantio, ok? Então, são curvas de nível que a gente pode ver por igual, certo? Utilizado. Essa aqui é uma plantação de café seguindo a variação altimétrica em curvas de nível, que a gente pode ver em curvas de nível. Note que a própria plantação forma uma barreira contra a enxurrada. Essa é Santa Maria, certo? Que a gente encontra aqui, olha, essa foto foi tirada em Santa Maria, ok? E a rotação de curvas. O que é a rotação de curvas? É uma técnica, ok? Agrícola tradicional, ainda empregada em todo o mundo, e consiste em cultivar ao mesmo tempo vários tipos de espécies vegetal, ou seja, vários produtos agrícolas. Como exemplo, deixa eu ver, milho e feijão, um exemplo que eu tô dando, certo? Plantação de milho e feijão. Então, é mais de um produto agrícola ali ser produzido naquele solo, tá bom? E também, o terreno é devidamente em áreas previamente planejadas, organizadas, certo? E cada uma dessas áreas previamente planejadas, e cada uma dessas recebe um tipo de espécie, certo? Que a gente pode ver aqui, ó. Provavelmente é mais de uma vegetação, de uma produção agrícola aqui, certo? Mais de uma produção agrícola. Então,
A cada novo plantio, eles alternam-se essas espécies entre as áreas e a rotação de culturas, ok? Então ele faz, por exemplo, plantio de feijão e milho, ok? Ali, aquela grande produção desses dois produtos. Mas depois, quando eles vão fazer a colheita, eles têm o cuidado de retirar, certo? Sem agredir, também não usar muito agrotóxico, e deixa uma área, que a gente pode ver aqui, uma área sem produto agrícola. Então ele faz alternância, ele não coloca mais aqui, por exemplo, nesse local que a gente pode ver aqui, mais um produto agrícola aqui não. Ele deixa o solo descansar, o solo se formar de novo, até plantam árvores, vegetações que a gente pode ver aqui, já a vegetação tá seca, mas geralmente eles retiram essa parte seca, produz árvores, vegetações rasteiras para aquele solo ele se tornar fértil de novo, se formar com matéria orgânica para novamente produzir aqui um determinado produto agrícola que eles queiram. Aí eles produzem de novo aqui depois, com um tempo, isso demora. E, por exemplo, retira aqui essa vegetação, retira, faz a colheita e deixa, aí faz alternância, aí faz aqui e deixa aquela parte sem nenhuma vegetação para novamente fazer esse processo, como eu falei para vocês. Então, tem alternância, essa rotação da agricultura, eles fazem a produção agrícola, mas ele faz uma alternância de produtos, certo? Eles deixam descansar determinadas hectares de terras ali para se tornar fértil de novo e eles produzirem. E assim vai, certo? Eles vai fazendo uma alternância, como eu falei para vocês. Tá certo? Então, tia Maria vai colocar na plataforma uma atividade, tá certo? Para vocês fazerem. E na aula online, tia Maria vai fazer a correção de toda a atividade, certo? Da página que tia Maria passou, ok? E tirar as dúvidas também que surgirem, tá bom? Então, por hoje a gente encerra. Um abraço bem apertado virtualmente, morrendo de saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente!